Hoje veremos um orçamento incrível para mostrar às pessoas que não é verdade que se você ganha pouco, não pode economizar. Porque a garota que veremos hoje conseguiu economizar até agora 3.500 euros com um salário de 500 euros. Poupadores, bom dia e bem-vindos a um novo episódio de análise de orçamento. Sei que faz um tempo que não trago esse formato para o canal, mas agora ele voltará regularmente. Para os recém-chegados que talvez não saibam como funciona, o formato funciona assim, praticamente. Na descrição deste vídeo você encontrará um formulário, um questionário com perguntas para responder que são totalmente anônimas, referentes ao seu orçamento familiar ou até mesmo pessoal. Mesmo sendo solteiro e sem família, você pode fazer isso sem problemas. Onde justamente eu dou conselhos sobre o seu orçamento, mas quem sou eu para dar conselhos sobre o orçamento familiar? Então, eu sou Fábio Marchione, me considero um especialista em economia familiar. Então, não tanto sobre investimentos, mas mais sobre a organização das despesas no âmbito familiar, gestão do salário, gestão do orçamento. Falo por experiência própria. Se você não conhece a minha história, pode ir na página inicial do canal para ver. Na verdade, passei de 20 mil euros de dívidas para 10 mil euros de economia em 2 anos, aprendendo a gerir o meu dinheiro e com um salário normal. Também sou um educador financeiro. Aqui está, pessoal, curso de formação avançada em educação financeira Marchione Fábio. Então, vamos começar imediatamente com a análise do caso de hoje. O caso de hoje é realmente interessante. E eu quero falar sobre isso porque é definitivamente uma situação incrível, uma boa situação, que deveria ser a situação de todos. Porque se todos começarmos assim aos 20 anos, então os anos seguintes serão muito mais fáceis de enfrentar. Então, quantos anos você tem? É homem ou mulher? Apenas uma garota de 20 anos, estudante universitária, solteira? Qual é o valor do seu rendimento líquido mensal? 500 euros de trabalho em meio período também, bastante subremunerado em relação às horas que trabalho. Mas é muito perto de casa e enquanto não encontro outra coisa, me ajuda a sobreviver. Agora preste muita atenção nessa questão do salário, porque depois farei algumas considerações que você neste momento não está fazendo. Você tem dívidas ou empréstimos? Nenhuma dívida. E seria um absurdo que uma garota de 20 anos já se encontrasse com uma dívida. Veja, nesta fase, se você já tem um empréstimo para um telefone, para algo, é um erro X que não deve ser cometido. No entanto, antes de mostrar como o seu orçamento é distribuído, quero conhecer um pouco da sua história. Então vamos ao fundo onde eu peço, conte-me um pouco da sua história pessoal. Estou fora de casa há quase 2 anos, comecei a trabalhar praticamente imediatamente, muito bom. Minha família queria me ajudar nesta experiência. Mas durante o ano do meu amadurecimento, houve grandes imprevistos que resultaram em metade da minha renda sendo gasta em despesas médicas fixas. E aqui, infelizmente, pessoal, na vida existem coisas, ou seja, tudo que está fora do nosso controle. Infelizmente, não podemos fazer nada sobre essas coisas, só podemos reagir e nos adaptar. Porque certamente viver no passado ou lamentar, porque talvez tenhamos uma situação difícil no momento, não nos ajuda a melhorá-la. Então, parabéns a você porque reconheceu isso e reagiu de acordo. No entanto, decidi continuar com os estudos também por conselho dos meus pais. Porque quando eu propus adiar a inscrição para poder encontrar um trabalho em tempo integral, eles me disseram que isso não seria útil para o meu futuro e que eu os ajudaria uma vez que eu me formasse. Então, realmente, parabéns aos pais, porque apesar de uma situação difícil, eles conseguiram pensar no futuro de sua filha. E isso é realmente uma coisa muito nobre, e eu te digo que você deveria se orgulhar dos seus pais. Mas agora vamos ver o orçamento. Pessoal, se quiserem participar e preencher o questionário que está na descrição do vídeo, por favor, sejam o mais detalhados possível, porque senão não vou conseguir encontrar o seu orçamento. Ok, porque eu não posso analisar todos os orçamentos que recebo, eu escolho os mais interessantes e os que estão melhor preenchidos. Então, por favor, tentem ser o mais detalhados possível. Então, quando gastamos com necessidades, temos 150 euros para o aluguel, é uma despesa externa. Certamente você não estuda em Milão, Roma, porque depois dos vídeos que eu fiz,
Esses aluguéis são impossíveis, porém é certamente um ótimo aluguel, 150 euros, e está de acordo com a sua renda. Porque obviamente menos que isso, não sei se é possível fazer. Então certamente você foi habilidosa em encontrar um lugar que se encaixa com a sua renda. Olhe, 50 euros de contas por mês. Então aqui, se formos fazer uma média em 12 meses, levando em conta também o aquecimento, a eletricidade e talvez até a internet, isso eu não sei. Pode ser, então depende obviamente aqui se é um apartamento compartilhado, mas acho que é um quarto compartilhado com outros rapazes. Ok, pode ser 25 euros de assinatura. Transportes de primeira, porque justamente você não tem um veículo próprio e portanto consegue manter esses custos baixos. Depois temos 70 euros de despesas de transporte mensais para visitar a família. Justamente, estou fora do local. Isso faz sentido porque, bem, talvez eu não saiba quantas vezes por mês você visita a sua família. Mas se isso é importante para você, está tudo bem. Como despesa, 5 euros para recarga de telefone, 30 euros para alimentação ou para a casa. Atenção, às vezes eu trago algo para a cidade, da casa da minha família, então isso é definitivamente uma vantagem. Outras vezes eu como onde trabalho e, portanto, não preciso de muito mais. Agora, 30 euros para despesas com alimentos por mês é realmente muito pouco. Então, parabéns. E eu diria para continuar assim, porque é verdade que talvez 500 euros por mês sejam pouco. Chegaremos a isso depois, porque você entenderá quais são seus problemas, seus objetivos e o que gostaria de alcançar. Então é verdade que talvez 500 euros por mês seja um pouco, mas se isso me permite comer todas as noites, ou na maioria das noites no trabalho, porque ela trabalha justamente na área de restauração, é como se não gastasse dinheiro, então poderíamos incluir isso no salário. Ok, vamos supor que para comer, mesmo sendo modesto, você gasta para um jantar, vamos supor que você seja bom, 8 a 10 euros, ok? Quantos dias você trabalha por mês? Se você não trabalhasse lá e, portanto, tivesse que fazer compras, quanto mais você gastaria em comida? Então, o conselho que sempre dou é para analisar a situação de forma completa, ou seja, não se concentre apenas no salário. O fato de talvez sermos pouco remunerados, ok? Então, isso é uma grande vantagem, porque se você não tivesse essa situação, gastaria muito mais com a alimentação. Eu diria que se você for boa, poderia ficar em torno de 150 euros. No entanto, pessoal, pagamos 120 euros a mais por mês, então tenhamos isso bem em mente. Depois, 10 euros para o lazer e 10 euros para os opcionais, chegaremos a isso mais tarde também. Porque eu fiz algumas considerações, mas você me deu algumas notas interessantes, então eu também atribuí lazer e opcionais a esta categoria. Para explicar como tento gerenciar minhas finanças, eu uso o método dos envelopes, que é um método muito interessante para gerenciar o dinheiro, especialmente em situações como essas. Então, todo mês eu adiciono esses valores aos envelopes destinados às várias categorias e então tento gastar menos do que tem neles. Agora, essa é a mentalidade perfeita para construir uma estabilidade financeira, é a mentalidade perfeita para ser um poupador consciente. Parece uma banalidade, mas a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas gasta mais do que ganha, e esse é o primeiro erro das últimas categorias. Não costumo gastar, frequentemente meus colegas de curso, sabendo da minha situação. Em vez de me convidarem para sair, para comer fora ou para dançar, eles talvez me tragam um café oferecido na sala de estudo ou organizem piqueniques no parque. Fico feliz em saber que consigo passar um tempo de qualidade com eles, sem necessariamente ter que gastar, e de conseguir passar um pouco essa mentalidade de economia para as pessoas ao meu redor, mesmo que eu me sinta mal por elas pagarem algumas coisas por mim sem eu saber, isso é importante para mim. Então, aqui também há um ponto importante, que você está conseguindo influenciar de alguma forma seus colegas de curso. E isso é lindo. Depois, obviamente, cada um faz suas escolhas, mas a coisa muito bonita que acontece com isso, com este caso, com isto, a questão é que você pode se divertir mesmo sem dinheiro, pode passar o tempo despreocupado, se divertir, passar momentos agradáveis com os amigos, mesmo sem gastar dinheiro. A maioria das pessoas com 20 anos, onde elas gastam dinheiro?
discotecas, aperitivos, jantares, jantares fora e muito mais. É verdade que você trabalha na indústria de restaurantes, então talvez no sábado e domingo assim trabalha e não pode sair, mas eu, na sua idade, trabalhava na indústria de restaurantes. Terminava às 11 e ia dançar e gastava todo o meu dinheiro, então não guardava nada. E essa é a situação de 99% dos jovens nesta idade. É por isso que eu realmente elogio essa garota, porque ela tem uma mentalidade invejável, muito responsável para a sua idade. Isso porque ela tem objetivos e também falaremos sobre isso em breve. A coisa interessante é que nesta fase da vida ter essa mentalidade é uma grande vantagem para o futuro. Sei que talvez pessoas dessa idade digam, bem, mas que vida chata, você não se diverte, não vai dançar, mas que vida é essa, direita e esquerda? É verdade, porque se formos ao extremo, sacrificamos o momento presente pelo futuro e isso também não é bom. Por amor de Deus, no entanto, ter algum dinheiro de lado já nesta fase da vida é uma grande vantagem e ajuda a construir as fundações para ter uma estabilidade financeira futura. Porque se você sair para viver sozinho sem dinheiro, é muito mais difícil. E você é forçado a contrair dívidas para seguir em frente, porque você tem que contrair dívidas para os móveis, talvez tenha que contrair dívidas para dar o adiantamento, e você já começa com a água até o pescoço. Você não terá essa situação, porque começou do jeito certo. Você está fazendo sacrifícios, é verdade, mas depende do ponto de vista. Porque se seus objetivos são maiores e mais importantes do que essas coisas, ou seja, sair para uma noite na discoteca, não são sacrifícios, não são renúncias, mas simplesmente ela sabe que está fazendo um caminho para algo maior, para algo mais importante. E isso é extremamente fundamental para gerir corretamente as finanças. Ok, quanto eu gasto por mês com lazer? Aqui ela me diz de 0 a 50 dos que estão disponíveis pelo método dos envelopes, então depende. Para os opcionais, igual a você, bem, você marcou aqui, 10 euros para o lazer, 10 euros para os opcionais. O que é verdade, nesta idade são um pouco poucos, mas sempre depende também dos hábitos que você tem. Você neste momento está levando uma vida frugal, então faz sentido. Depois também precisamos sempre perceber que nem sempre será assim. Obviamente essa é a sua situação no momento, mas não é dito que será sempre assim. Aliás, fazendo esses sacrifícios, entre aspas, eu estou convencido de que o seu futuro será mais fácil, justamente porque agora está agindo assim. Quanto você está economizando? Todo mês eu coloco imediatamente 150 euros em uma conta assim que recebo o salário, desde que comecei a trabalhar. Ou seja, este é o melhor método para economizar, ou seja, a economia forçada. O que significa assim que o salário chega? Guardar. Eu sempre digo pelo menos 10% de suas receitas em uma conta. Além disso, faça de conta que esse dinheiro não existe. Ok, agora o que acontece? Que esse dinheiro você não vê, não tem? E então, consequentemente, você é obrigado a se virar com o que sobra. E essa é exatamente a mentalidade do poupador, a mentalidade da pessoa que dificilmente terá problemas financeiros. Porque se toda vez justamente você guardar um pouco do que ganha, sempre terá algo guardado para imprevistos. Ok, realmente teria que acontecer uma catástrofe, ok, para ter problemas financeiros. Pequena pausa, porque então veremos que ela gostaria de fazer mais. Agora, as regras das finanças pessoais, ou seja, os grandes gurus do orçamento, da economia, e sinceramente eu também digo que devemos guardar pelo menos 10% de nossas receitas, 10% de suas receitas. Se você está assistindo a este vídeo, o questionário é anônimo, então eu não sei quem você é, mas espero que você esteja assistindo a este vídeo. Ou seja, você já está fazendo muito mais do que deveria fazer. Está tudo bem neste momento da vida, porque obviamente não para os filhos. Você não tem você, tem despesas para viver, mas não tem uma casa sua, talvez um empréstimo. Então, você está economizando nas despesas anexas os 30% de suas receitas. E eu te digo que quase ninguém consegue fazer isso, então você deve se orgulhar de si mesma, deve se orgulhar do que está fazendo. Sei que você se sente atrasado em relação ao seu objetivo, mas logo chegaremos lá.
Também te convido a avaliar como você definiu o seu objetivo. Ok, porque isso é muito importante. Você tem um fundo para imprevistos? Sim, meu fundo para imprevistos é de 3.500 euros, ou seja, pessoal, mas eu conheço pessoas que têm salários de 1.500, 1.600, 1.800 que não têm esse dinheiro de lado. Então, quanto esse fundo para imprevistos deveria cobrir? Deveria cobrir de 3 a 6 meses de despesas, ok? Então, se formos fazer um cálculo rápido das suas despesas, que são 150, 200, 200, 225, 295, 300, 330, 320, aproximadamente você tem 320 euros de despesas por mês. Vamos arredondar um pouco mais. Vamos para 350. Então, 350 de despesas mais 150 de dinheiro que você guarda, dá os 500 que você recebe. Neste momento, você já está cobrindo 10 meses de despesas, ok? Então, você está bem acima do que deveria ser. Depois, obviamente, cada um se sente tranquilo com uma determinada quantia. Há quem se sinta tranquilo com 1 ano de despesas de lado, quem se sinta tranquilo com 3, quem com 6, ok? Eu digo que o mínimo deve ser 3, o máximo deve ser 6, porque ir além começa a se tornar demais. Depois, cuidado. Bem, sempre depende dos objetivos que você tem, porque se o dinheiro que você quer guardar é para fazer outra coisa, então isso é outra história. Mas o seu fundo de emergência com 350 euros de despesas deveria ser 2.300 euros de fundo de emergência. Então você já tem 1.200 euros a mais do que deveria ter para ficar tranquilo. Porque devemos lembrar que o fundo de emergência não é um valor fixo, mas depende da sua situação e da sua renda. Então, com esse dinheiro, você poderia facilmente não trabalhar por 6 meses e ainda conseguiria pagar tudo. Isso é realmente interessante e é admirável. Devemos tomar essa pessoa como exemplo. Agora, o que você gostaria de alcançar em termos financeiros? O primeiro objetivo é alcançar 10.000 euros em economias, o segundo é encontrar um trabalho estável. Melhor remunerado, mas que ainda seja compatível com a universidade ou a obrigação de frequentar as aulas. Vamos ler a outra pergunta, então vou fazer algumas considerações. O que te impede de alcançar o que desejas? Gostaria de poder alcançar meu primeiro objetivo em menos tempo, porque pensar que ainda tenho que levar mais 3 ou 4 anos me desanima bastante. Então o que eu pensei foi em encontrar outro trabalho, mas com a escola só posso me permitir um trabalho à noite, noturno. No mundo da restauração, pensei na possibilidade de dar aulas particulares, mas um salário não fixo mensalmente poderia simplesmente arruinar os planos. Então chegamos ao fim. As outras duas perguntas, porque aqui eu quero fazer uma série de considerações. Então, o objetivo é alcançar 10.000 euros de economia. Primeiro de tudo, você precisa saber por que quer alcançar esse objetivo e qual é o seu objetivo. Okay? Porque quando temos um objetivo, agora ela está demonstrando que conseguimos fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque você está focado, sabe onde quer chegar e sabe o que precisa fazer para chegar onde quer. Então, consequentemente, você tem pontos de referência. O que eu te convido a entender é por que você quer alcançar este objetivo, né? Ou seja, qual é o motivo que te impulsiona a fazer, entre aspas, sacrifícios para chegar a esses 10.000 euros. Depois leve em consideração que se esses 10.000 euros de economia são o seu fundo de emergência, ou seja, você está superestimando muito. Ok, por que neste momento o seu fundo para emergência ou imprevistos? Para mim é a mesma coisa, às vezes chamo isso de duas maneiras diferentes, sublinho, mas considero igual. Você já tem isso, ok? Se então esses 10.000 euros de economia são apenas para fazer outra coisa, tudo bem. Há algo a ser dito sobre os objetivos, eu também falo sobre isso no meu curso, que se quiserem podem encontrar na descrição. Eu tenho uma parte específica sobre objetivos, porque é extremamente importante. Às vezes, estabelecemos metas que são muito grandes para nós neste momento. Então eu te convido a avaliar também a magnitude do objetivo que você está se propondo, ou seja, se não é muito grande para você neste momento. Porque qual é o risco? É o de sacrificar demais o presente. Então sacrificar demais o presente. O que eu quero dizer? Fazer muitos sacrifícios, mas chegaremos a isso em breve nas perguntas a seguir.
Agora, o que me interessa dizer é que gostaria de alcançar meu primeiro objetivo em menos tempo, porque acho que ainda levaria mais 3 ou 4 anos. E isso me desanima bastante. Então, como podemos acelerar um pouco esse processo? Eu também pensei em encontrar outro trabalho, mas só posso trabalhar à noite no setor de restaurantes. Agora, voltando ao início, quando vimos 30 euros mensais para alimentação, convido você a considerar de fato que graças ao trabalho na restauração, é verdade que os ganhos podem ser baixos. Trabalhei 20 anos na restauração e é como um espremedor de frutas. Quanto menos podem te dar, melhor. Mas isso é outra conversa, onde não quero entrar. Leve em consideração o fato de que, no entanto, ao comer lá, você está evitando gastar dinheiro. Então é como se você ganhasse mais de 500 euros. Ok, se você mudasse de emprego, poderia comer lá, certo? Então, muito provavelmente você ganharia mais, mas teria que gastar mais com despesas e, no final das contas, talvez, quer dizer, você ganharia a mesma quantia. Então, eu te convido a olhar a situação de todos os ângulos. Mas isso, pessoal, sempre vale a pena. Então, a ideia de mudar de emprego deve ser levada em consideração. Ela fala sobre a possibilidade de repetições. Agora, por que você não tenta fazer isso mais vezes? Já que pode ser algo ocasional, pode ser aquele algo a mais que você tem. Talvez uma semana sim, uma semana não. Haverá períodos, talvez, onde você terá que se esforçar mais. Isso é verdade, mas também é algo que você pode gerenciar. Então você pode gerenciar tranquilamente seu trabalho, talvez na restauração, porque eu não sei se você sempre tem que estar disponível ou talvez você possa decidir. Então você pode modular isso, oferecer-se para repetições desde o momento em que elas chegam bem. Se você vê que são muitas, pode parar e gerenciar o que você tem. Se não houver, não tem problema. Porque você, de qualquer forma, com o seu orçamento e com as suas receitas, consegue pagar tudo. Se, por outro lado, você vai substituir o trabalho, o que acontece? Que você pode se encontrar em uma situação onde não tem mais esse equilíbrio da renda fixa, que para você neste momento é fundamental. Então, o que eu faria sinceramente é manter o trabalho na restauração, porque me dá uma estabilidade com uma renda fixa. Me dá a possibilidade de comer no trabalho e, portanto, evitar gastar dinheiro para comer. E além disso, eu faria, que adicionaria, algo ocasional. Então, desde que eu tenha uma renda extra, posso economizar mais. Ou então, por que não, de vez em quando, dedicar isso ao lazer? Desde que não haja, tudo bem, não importa. Porque sei que, de qualquer forma, eu guardo os meus 150 euros. Outra coisa, pessoal, eu realmente recomendo que vocês considerem trabalhos online remotos, porque há uma grande demanda. Eu não sei o que essa pessoa sabe fazer. No entanto, por exemplo, no Fiverr, que é um site onde podemos nos oferecer como freelancers e, portanto, temos trabalhos sob demanda. Ou seja, existem pessoas que trabalham muito bem nesta plataforma. Eu mesmo a uso de vez em quando para o meu canal. Portanto, também convido vocês a considerarem essa solução. Porque vocês podem receber trabalhos pontuais que sempre podem ser úteis e aproveitar uma plataforma que tem muito tráfego. Quais dificuldades você encontra na gestão do dinheiro? Muitas vezes realmente não consigo controlar psicologicamente as compras por impulso. Algumas coisas eu não compro não porque eu saiba gerenciar minhas emoções, mas apenas porque sei que meu orçamento não permite. E há dias em que a inveja das pessoas que talvez tenham que se esforçar menos do que eu me destrói. Aqui quero fazer uma grande pausa, porque você deve perceber que tem objetivos, então ter inveja das pessoas que precisam se esforçar menos do que você. Sei que é compreensível, mas posso te garantir que essa experiência que você está tendo em tão tenra idade te permitirá ter ombros largos, ter uma grande armadura. No futuro, quando tiver problemas, talvez financeiros, onde será necessário apertar o cinto, porque talvez haja um período em que será necessário apertar o cinto porque haverá imprevistos, situações particulares mesmo quando tiver uma família. E então, esta é uma escola extremamente valiosa para o futuro. Quer dizer, eu posso te garantir que o que você está fazendo agora é verdade que parece difícil, parece duro, parece realmente que está te destruindo. Mas eu posso te garantir que no futuro você agradecerá por ter vivido essa experiência, porque todas as dificuldades que você terá depois parecerão migalhas, ok?
As pessoas que, ao contrário, agora não estão enfrentando dificuldades e que aos seus olhos parecem mais felizes. E que a vida deles seja mais fácil, porque talvez eles tenham mais dinheiro e não precisem fazer esses sacrifícios. Quero ver essas pessoas depois, quando se depararem com problemas, não saberão como enfrentá-los, como você saberá enfrentar. Portanto, os jogos devem ser avaliados no 90º minuto. Ok, os jogos sempre terminam no final, devem ser avaliados no final. E posso te garantir que neste momento eu sei muito bem disso, que te faz sofrer. Eu também passei por isso, mas agora, quando enfrento situações difíceis, lido com elas com muita facilidade porque sei o que significa. Desculpe se estou sendo direto, mas é uma merda. Depois você se recupera e nunca mais volta para aquela situação. Então eu sei que neste momento parece difícil, mas aguente firme, aguente firme. Porque eu seria grato por ter feito essas escolhas e por ter seguido este caminho e enfrentado esta situação desta maneira. A outra coisa que quero te dizer é que de vez em quando se permita algo, porque se apertarmos demais a cinta por um longo período de tempo, corremos o risco de chegar ao ponto em que não aguentamos mais. Ficamos desesperados, cedemos e talvez acabemos arruinando tudo o que fizemos no passado e seria uma pena. Então por isso eu te digo, de vez em quando se permita algo a mais, ok? Permita-se sair, permita-se um presente, recompense-se pelo que você está fazendo, porque você está alcançando metas enormes que a maioria das pessoas na sua situação, na sua idade, não consegue alcançar. Então também é justo se recompensar. Não podemos apenas fazer sacrifícios, ok? Porque corremos o risco de realmente causar danos maiores, é contraproducente. Digo isso por experiência própria. É por isso que eu também te diria para espalhar a palavra, para fazer algumas repetições, talvez. Talvez você consiga aquela semana 20 a 30 euros a mais e em vez de guardá-lo, vá e faça uma noite no cinema. Vá e faça uma saída para comer fora. Porque também é justo se conceder algo, certo? Economizar é ótimo, mas o que eu sempre digo é que precisamos olhar para o presente e para o futuro. Precisamos encontrar um meio termo, ficar muito no presente. Portanto, gastar tudo sem guardar nada é errado, mas também guardar tudo e não se conceder nada no presente é errado. Portanto, a solução é o equilíbrio. É o meio termo entre esses dois mundos. Dito isso, rapazes, espero que vocês tenham gostado deste caso, espero que tenha inspirado vocês e tenha demonstrado que ganhar pouco não significa que não podemos alcançar objetivos, porque se tivermos motivação suficiente, podemos fazer coisas extraordinárias.